começando mais um Tricotar, o seu programa do universo feminino. Toda quarta-feira um episódio novo para vocês aqui no YouTube. Agora nova temporada, cheia de novidades. Nós continuamos aqui no mês do Outubro Rosa. Hoje, 12 de outubro, Dia das Crianças e também da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá, o programa já tá aqui, ó, esquentando. A gente sempre vai esquentando aqui antes de começar. Toda quarta-feira tem um episódio novo. Siga também lá nas nossas redes sociais, tricô.tá, e a nossa hashtag, que é tricotar com AH no final. O tema do programa de hoje é um tema meio místico aí, meio novidade, que as pessoas têm muita curiosidade. Hoje a gente vai falar sobre hipnoterapia. As tricoteiras que estão comigo aqui do meu lado direito, Juliana Costa, cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, deixar a mulherada mais bonita. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. E vamos ver o que vem por aí, que para mim é um assunto novidade. Assim que eu gosto. A gente já fica tricotando, conversando aqui nos bastidores. Também tricoteira hoje aqui, de frente diagonal aqui comigo, a Mitra Kérissi, médica integrativa, mamãe. Mais um programa aí com a gente. Seja bem-vinda. Olá, oi pessoal, tudo bem? E a nossa convidada de hoje é Caliane Mourão, que eu já conheço o trabalho dela. Ela é hipnoterapeuta com mais de 2.000 horas de hipnose clínica. Seja bem-vinda, Caliane. Muito obrigada, Van. Muito prazer estar aqui com vocês nesse programa. É uma honra participar. Muito Caliane participou do evento presencial do Tricotar, né, Caliane? Foi super sucesso lá, a mulherada. Acho que é um tema que todo mundo tem muita curiosidade, né? Sempre que a gente começa falando, é muita curiosidade, né? É o lado místico que foi criado em cima disso, gera esse despertar. O que será que a hipnose está querendo dizer? E é muito verdade. Bacana falar sobre esse assunto aqui hoje. Que ótimo. Nós continuamos aqui no Outubro Rosa. Agradecer a Jana Carvalho, que mandou aqui os lacinhos pra gente, cheia de graça, com muito, muito carinho. Procurem lá nas redes sociais também. Um beijo, Jana. Obrigada. Continuamos aí com esse movimento que é super importante também, né? Caliane, conta pra gente primeiro, começa contando um pouquinho da tua história. Quem é a Caliane? O que você começou? Como é que você começou o teu trabalho? Bom, eu não tinha nada a ver com isso, né? Formada em administração de empresa. Administração. Em 2005 eu me formei em administração de empresa e aí comecei a estudar. Por quê? Porque eu tinha um problema de depressão profunda. E aí fui estudar psicanálise, aí entrei em filosofia, aprofundando. E quando eu descobri a hipnose, eu falei, peraí, pode ser um caminho para poder salvar esse problema que eu tenho de depressão. Então, primeiro foi uma busca sua por algo? Foi uma busca porque eu sofria muito por depressão e eu não entendia a causa. Por que eu tenho depressão? Então eu ficava com esse sentimento dentro de mim e eu não conseguia entender o porquê. Quando eu fui estudar psicanálise, eu falei, peraí, psicanálise na linha de Freud, de Jung, que estudava sobre o sofrimento humano. Eu falei assim, é um caminho para eu poder encontrar a causa de tudo isso. E aí eu fui estudar hipnose. Quando foi em 2017 que chegou no Brasil o método da Omni. Sim. E aí eu me interessei. Omni é uma escola, né? Para quem não conhece, é uma escola de hipnoterapia, né? Isso. Que vem da linha de Dave Wellman, né? Porque o Dave Wellman foi estudar a hipnose do modo clínico. Porque a gente entendia só na psicanálise o método de Erickson. A método ericksoniano. E aí eu fui estudar essa linha de Dave Wellman, que a gente encontrava a causa, né? Para encontrar a causa que gerava o problema. E aí, diante disso, eu falei, não, peraí, pode ser o caminho para poder entender o porquê que eu sofro de depressão. Quando eu fui estudar esse método, aí foi quando eu fiz a transição de carreira em 2017, porque eu já estava preparada, mas não tinha coragem. Porque quando eu encontrei a causa, eu falei, peraí, é aqui mas que tá peraí, o ponto. Você chegou a fazer tratamento, fez terapias e não conseguia curar, sempre voltava. Sempre voltava. E aí, quando eu encontrei esse método... Você passou por um tratamento de hipnoterapia? Engraçado que foi com a minha irmã. Que a minha irmã é dentista. Também. Sim. E ela utiliza esse método com as crianças. Ela falou, Caliane, peraí, tem um método que chegou agora aqui no Brasil e você pode utilizar, né, para poder descobrir esse problema que você tem. Eu falei, peraí, como assim? Aí foi quando eu fui estudar
em 2017, e aí eu fiz essa transição de carreira. Eu já estava preparada, mas eu não tinha coragem. Por quê? Porque eu falava assim, tem alguma coisa dentro de mim que eu não sei. Por que eu tenho isso? Por que não sai essa depressão de cima de mim, né? Dentro de mim? E aí foi quando, em 2017, eu acessei esse método, encontrei a causa, e de lá para cá, eu só trabalho com a hipnose clínica. Então, assim, vou voltar um passinho atrás, né? Porque aí a gente tá perguntando, hipnose, hipnoterapia, é a mesma coisa? Tem como você falou de um método, né? Que é a hipnoterapia clínica. Explica um pouco para quem não conhece nada, né? Com certeza tem pessoas que estão assistindo que acham que a hipnose é só aquela hipnose que a gente vê nos programas de televisão, né? Isso. Que eu acho super legal. E que já passei por uma experiência até na mentoria do Joel, que eu também não acreditava. Eu falava, isso é tudo mentira. Eu falava, não é possível, ninguém hipnotiza ninguém. E aí fui hipnotizada. Mas explica pra gente, Kaliane. O que acontece? A hipnose é um estado da mente. Então, estado de foco e concentração, você está em hipnose. Aqui a gente está no programa, todos hipnotizados por um assunto. Vamos tricotar. Tá. E o que acontece? A hipnoterapia é um tratamento que você utiliza o poder da sua mente para poder encontrar a causa que gera um problema. Então, por exemplo, é utilizado tanto para o passado. Então, vamos supor assim, tenho depressão, tenho ansiedade, tenho fobia, tem algo ligado ao passado. Também pode ser utilizado para o futuro. Então, por exemplo, um atleta que gostaria de utilizar o seu estado da mente para conseguir chegar num objetivo. Então, pode usar a hipnose para o atletismo também, vamos supor. Então, assim, para tudo. Hipnose, estado da mente, hipnoterapia. É um tratamento para poder encontrar a causa que gera o problema. Entendi. Vocês já conheciam alguma coisa? Ju, Mitra? Eu tenho uma noção muito superficial por conta do esporte. Tá. Porque hoje em dia tem se utilizado muito mesmo, principalmente lá fora, nos Estados Unidos e tal. E aí começou a chegar no Brasil agora há pouquíssimo tempo. Mas uma noção bem superficial. Ô, Kaliane, assim, não é uma técnica, então, não é ciência, não. O que é a hipnose quando a gente fala? É uma técnica. É técnica. Que você utiliza o poder da sua mente para poder concentrar naquele objetivo que você quer. Tá. Se você quiser hipnotizar a gente agora, você consegue? Bem lembrado sobre isso, porque assim, o que acontece com a hipnose? Ela virou mística, porque muita gente utilizava esse poder da hipnose para poder, por meio da sugestão, fazer com que as pessoas acreditassem em alguma coisa. Então, vamos supor assim, se eu chegasse para você e falasse assim, ó, esse anel tem um poder mágico, e aí eu colocaria uma sugestão. E aí, todo mundo que estivesse observando esse anel falava assim, nossa, eu vou aceitar essa sugestão. Então, o que acontece? A hipnose é um estado da mente que você pode acreditar ou não. Vamos supor, se eu utilizasse a hipnose para fazer um show aqui, teria que colocar aqui umas 30 pessoas para poder, dessas 30, 10, 15, 5, 2, para poder entrar nesse estado hipnótico, que é o quê? Uma brincadeira sugestiva. Então, eu costumo dizer que a hipnose é o querer. Você quer entrar na brincadeira? Isso eu falo para hipnose de show, para utilizar na hipnose de show. Só que essa brincadeira utilizada na hipnose de show ficou muito, 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 vamos dizer assim, popular. E foi utilizado para o lado místico. Foi para um lado que hoje a hipnose clínica, que eu falo hipnose clínica, usado para terapia, que é o método que eu utilizo para o tratamento. É completamente diferente, né, Kaliane? Seria bem legal hipnotizar todo mundo aqui, hipnotizar a galera em casa, o filho, pá, vai pra escola, né? Não dá... Seria ótimo, né, usar também essa técnica. Utilizada, por exemplo, na odontologia é a hipnose clínica. Hipnose clínica, isso mesmo. E com crianças tem um resultado bem interessante, muito bacana, né? Porque você coloca uma sugestão e aquela criança vai para o mundo da imaginação e ela desfoca daquela dor, daquele problema ou daquele medo. E assim também é utilizado para gente, como adulto. E uma criança que tem um déficit de atenção, por exemplo, ela consegue? Consegue. Porque no meio da imaginação você vai levando aquela criança para o desfoque da atenção e aí pronto. A gente utiliza a hipnose sem perceber o tempo inteiro. Sim. Ô, Kaliane, e dentro desses... eu já ouvi falar que assim, a pessoa que não quer, né, ela não consegue ser hipnotizada. E que também existe um limite até onde eu quero ir. Então, é tudo
a pessoa que está utilizando, que está, não sei se é recebendo o que a gente fala, Sim. tem um limite também do que ela aceita ou não. É assim mesmo? É assim mesmo. É por meio da permissão. Eu costumo dizer assim, Tá. se você permite, ok. Se você não permite, então vamos supor assim, o hipnotizador, ele capta pelo meio da atenção. Eu tô ali, ó, pegando a atenção. Quem me dá atenção, eu vou lá, coloco a sugestão e quem não dá atenção é aquela pessoa que fala, não permito ser hipnotizado. Mais ou menos assim. E quais assim, quando a gente fala, né, hipnoterapia é um tratamento através... Para o que ele é indicado? Quais são os, por exemplo, eu tenho um problema com, sei lá, para o que você consegue tratar através da hipnoterapia? Problemas emocionais, depressão, ansiedade, fobia. No geral, são problemas emocionais. Doenças. Então, por exemplo, assim, a pessoa é diagnosticada com um tipo de doença, e aí a parte clínica, o médico vai tratar. E aí a pergunta seria, no meio dessa parte clínica, qual que é a emoção que fez gerar isso tudo? Então, aí a hipnoterapia entra nesse processo. Encontrar a emoção passada, o sentimento passado que fez gerar esse sintoma, esse efeito pós. Que manifesta no corpo. Algum exemplo, assim, dentro dos teus atendimentos? Algum que a gente possa ilustrar, até para quem está assistindo a gente em casa, assim. A pessoa tinha tal problema, passou por tantas sessões. Posso falar o meu caso. Tá, caso de depressão, ótimo. né? Bom, o caso da depressão que eu tinha. Então, vamos supor, na parte clínica, depressão, angústia no peito, aquela dor, aquele sentimento ruim, eu não sei de onde vem. Todos os dias, à noite, eu sentia aquela angústia. E era aquela coisa horrível. Então, o efeito do diagnóstico clínico na parte médica falou, Kaliane, você tem depressão. Só que eu não aceitei a depressão. Eu falei assim, não, peraí, eu preciso encontrar a causa, eu quero descobrir onde foi essa emoção. E aí, quando a gente faz a regressão, regride a causa, onde é que foi? Vamos supor, eu como hipnóloga, hipnoterapeuta, chego para a pessoa que tem depressão, no caso, a Kaliane, no estado passado. Subconsciente é onde guarda toda a nossa programação. Subconsciente me leve a primeira vez que a Kaliane teve essa angústia no peito. Quando regride a causa foi aos 12 anos de idade. Eu estava dormindo no quarto com a minha amiguinha e aí ela me chacoalhou e falou assim, o seu avô faleceu. Então, antes de eu abrir os olhos, a dor entrou no meu peito e virou aquela angústia. Só que o que acontece? Eu costumo dizer para as pessoas, tem um delay. Eu sofri isso com 12 anos, quando foi com 16 anos que manifestou a angústia no peito. Olha o tempo. 4 anos depois. 4 anos depois. E aí, o que acontece? Angústia no peito. E eu não sabia por que tinha aquela angústia no peito. Aí vai começando o quê? Na parte física, começa a manifestar um monte de coisa. E aí, o que acontece? Quando volta na hipnoterapia, quando volta, regride a causa, é só reprogramar. Então, o que acontece? Eu costumo dizer para as pessoas assim, problema, crise, conflito. Antes de estourar o problema, passou a crise, chegou a crise. Aí eu não entendi. Antes da crise, vem o conflito. Então, a hipnoterapia, ela passa do problema, passa da crise e chega no conflito. Quando chega no conflito, aí você acessa a causa que gera o problema e reprograma. Então, a própria pessoa, ela reprograma aquilo. Então, ok, já entendi. A causa de depressão, a angústia no peito, é porque eu não entendi a morte do meu avô. Eu reprogramo isso e aí, consequentemente, a depressão acaba. É assim mesmo, Kaliane? Porque assim, a gente vê tantos casos de depressão, né, gente? E aí, às vezes, fica... acho que não dá pra gente também generalizar e falar, não, simplesmente todos os casos serão resolvidos, né? Mas eu acho que é uma ferramenta a mais, né? Uma ferramenta. Dentro de todos os tratamentos, né? Eu costumo dizer que é sempre uma junção da parte médica, que é a parte clínica, com a parte do tratamento, né? Da terapia. Sim. A gente junta as duas partes, aí encontra a causa. Então, vamos supor assim, eu recebo no meu consultório muita gente, psiquiatras, que manda a gente, fala assim, eu tô te mandando um caso de depressão que a pessoa está sofrendo há muito tempo. Tem gente que chega e fala assim, doutor fulano me mandou aqui para poder tratar isso. E aí faz essa junção, a parte clínica sempre com autorização médica, né? Então, depois que ela passa pela parte da terapia, ela volta no médico, para o médico avaliar para poder liberar a pessoa dos remédios, do caso tipo, de uma fobia, de uma depressão, de uma ansiedade. Então, sempre é a junção. Isso é feito em uma sessão ou às vezes várias?
O máximo são 3 sessões. O máximo. São 3 sessões. Quanto tempo dura, em média, uma sessão? 4 horas. 4 horas. O limite máximo que eu já cheguei numa sessão foi 8 horas. Então, depende, com a mesma pessoa? Com a mesma pessoa. E aí, depois ela retorna, depois dos 40 dias, porque ela volta para o médico dela, para poder falar como é que foi, para poder o médico ajustar, alinhar tudo, e aí continuar o tratamento na parte médica, para poder liberar, ou enfim, o que a clínica vai falar. E aí, junta com a parte terapêutica, que depois 40 dias retorna, aí depois, 97% dos casos são 2 sessões só. Que legal, isso eu não sabia. É super legal saber que hoje já tem esse trabalho em conjunto também, né? Sim. Eu não sei, Mitra, acho que... Tem médicos que fazem, né? Também, tem né? uma vertente, tem uma formação que tem vários médicos que fazem. Porque acho que até no diálogo, né? Eu nunca fiz hipnoterapia assim, mas eu fiz uma vez uma sessão de Theta Healing, que também é um acesso de subconsciente, assim, né? Meio parecido. E é muito legal. É muito legal. E realmente eu senti muita diferença quando eu fiz. E eu sou mega resistente. Muito. Você já falou isso em outro programa, verdade, né, Mitra? Com acessar subconsciente, eu sou extremamente resistente. Poucas vezes que eu me permiti passar por esse tipo de trabalho, assim. Porque tem várias formas, né? Não é só a hipnose que acessa o subconsciente. Uhum. Né? Isso mesmo. A hipnose é uma das formas para poder acessar. Ô, Kaliane, assim, aí já vai uma coisa mais também ligado a crenças, né? Aí você falou, acessa a primeira vez, né? Pode ser na infância. Para quem acredita em vidas passadas, é possível a causa estar em outras vidas e você conseguiu acesso? Antes disso, quem acredita em vidas passadas aqui? Eu acredito. Acredita? Ju também? Acredito. Então a gente tá até numa mesa mais... ok, senão já ia ter um debate mais forte aqui. É possível acessar, assim, se o problema tá lá em outra vida, para quem acredita? É possível, sim. O que acontece? Subconsciente é como... Vamos fazer, assim, uma analogia. Como se o subconsciente fosse dessa vida. O inconsciente é o que vem de outras vidas. Então, como se fosse tudo que já aconteceu com a gente tá ali dentro da caixinha do inconsciente. Porque a caixinha é a mesma, né? Aí, vamos supor assim, eu quero tratar tal coisa. E aí, a gente acessa... Às vezes, ultrapassa o subconsciente e chega na mente inconsciente. E aí, é onde a gente fala que pode acessar essas vidas passadas. Já pegou algum caso assim? Já, da pessoa chegar assim no consultório e falar assim, tô com dor no braço, quando a gente acessa algo que aconteceu em outras vidas, que foi ferido pelo braço, enfim. Tem muito acesso de vida intrauterina também, né? Também. Porque são muitos traumas verdade. que começam dentro da vida intrauterina, assim. E bem legal isso. Tem eu não lembro o nome agora, uma vertente aí da medicina que já trata isso também. A criança, já antes até da própria... como é que eu falo? Sim, hoje a gente chama de programação fetal, na verdade, né? Desde a parte metabólica, né? Porque... a gente ativa todos os genes que começam dentro da fase intrauterina, né? Então, programação metabólica para prevenção de doenças lá na frente começa nessa fase. Que legal. Porque até os 7 anos, em relação à parte de desenvolvimento de ativação de genes, a gente consegue modelar. Depois dos 7 anos, daí a gente vai tratar. Né? É tudo paliativo. Mas aquilo que já foi formado, ele já não volta mais atrás, né? Então, até os 7 anos, a gente consegue fazer silenciamento genético de alguns genes que a gente carrega e não ativa. Então, tem lá, né, uma tendência ou herdei lá familiarmente genes de diabetes. Se até os 7 anos eu conseguir silenciar este gene, você muda a expressão do DNA, não o DNA em si. O gene vai continuar lá, mas ele vai ficar quietinho. Que legal. Então, se a gente diminui muito o risco de desenvolvimento muitas doenças, né? Poderia até... É possível até não desenvolver, né? Sim, principalmente as doenças crônicas, né? Parte cardiovascular, diabetes, hipertensão... que são as principais causas de morte e de sofrimento depois, né? Eu atendi um caso de um
um cara que falou assim, ó, são 7 irmãos. 6 sofreram infarto. Ai, genético e tal. Tá bom, Caliane, eu preciso saber qual foi essa emoção, o que tá rondando, porque a constelação familiar fala isso também, né? A memória morfogenética que fica rondando, né? E aí, quando a gente acessou a causa, mágoa. Então, ela consegue entender a causa das doenças. Isso é bem bacana, quando eu falo na parte de doenças, encontrar essa causa que gera, que fica ali rondando na memória celular. Interessante, né? Ô, Caliane, e fobia? Existe muito assim, eu tenho medo de descer no elevador, fechou. Dá para tratar também? O que acontece com a fobia? Foi bem lembrado, vamos supor. A fobia, assim, a pessoa sofreu um trauma em algum momento da vida e ela vai descontar em algo, em alguma coisa externa. Então, vamos supor assim, eu tenho fobia de elevador. Aquele lugar fechado, abafado, me dá uma agonia. Quando a gente encontra lá o trauma, foi em algum ambiente que desencadeou. Né? Sempre tem essa relação. É como se fala aí hoje os gatilhos. Hoje o gatilho é relacionado para o presente e para o futuro. Mas aquele gatilho que dispara, por exemplo, assim, o medo do elevador é um gatilho que dispara algo que está lá atrás. Algum acontecimento, botãozinho, algum momento da vida. E pode dar errado? Vamos pensar. Porque o pessoal, eu tenho medo de ficar, entrei lá, vou fazer uma sessão com você. Sim. Entrei lá no estado. Pode acontecer de eu não voltar? As pessoas perguntam muito isso também, né? Sim. De ficar lá hipnotizada o resto do ano, não voltar nunca mais. A pergunta boa também. O pessoal chega lá, Caliane, será que eu vou conseguir voltar? Consegue, porque eu morro assim, de medo. não Desculpa existe... até te cortar, mas já cortando. Agora até com a você Mita. não sai do estado de consciência, né? Então, não te tira do estado eu morro de medo, morria de medo de anestesia geral. Então, eu tenho medo também, sabia? Mas eu falava, eu durmo fácil. Eu acho que eu vou fazer uma sessão de hipnoterapia pra descobrir da onde que vem, porque eu tenho medo. Eu durmo fácil. E aí, toda vez que eu vou fazer... E ela é médica, ó. Eu já mandei a pergunta pra ela. Aí eu falo, me chama, porque pode ser que eu não acorde. Eu sempre falo. E eu durmo muito fácil. Qualquer cheirinho, qualquer coisinha, eu durmo. Aí eu falo, e na hipnoterapia, se eu não voltar, pode acontecer? Não, porque você dá um chacoalhão, você joga água. muito consciente mesmo. É como se estivesse de olho aberto, mas de olho fechado. É engraçado isso. E não tem como você não voltar. Por exemplo, assim, eu sempre falo para as pessoas, o que as pessoas precisam? De confiança. Então, assim, por exemplo, a parte da consulta, a pessoa que vai consultar comigo, ali eu já vou mostrar tudo o que acontece. Olha, é assim. Aí a pessoa se sente confiante e fala assim, agora eu vou pro próximo passo. Que aí eu sei o que eu tô fazendo. Mas se eu chegar pra você, posso te hipnotizar? A pessoa vai falar, opa, não. Mas fala assim, a hipnose acontece assim. Você quer? Peraí, deixa eu pensar. Aí a pessoa vai se abrindo. Às vezes até o medo do desconhecido, né? De não saber o que é isso, já que tem aquela trava, aquele né? choque. E qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Qualquer pessoa, de qualquer idade. Não tem uma idade mínima, assim, criança? Então, o que acontece? A criança, eu costumo dizer assim, do 0 ao 7, é muito do ambiente onde ela vive. Então, assim, precisa concentração também, né, Caliane? Pra você entrar, né? Então, por exemplo, vamos supor assim, se ela manifesta alguma coisa que ela precisa tratar, eu sempre falo assim, traz aqui o pai ou a mãe pra gente poder conversar, porque tá acontecendo alguma coisa que a criança, ela tá captando. Porque a mente consciente é formada só a partir dos 7 anos, pra gente como, né, hipnoterapeuta, a gente entende isso. A mente analítica e racional desenvolve a partir dos 7. Então, antes dos 7, é inconsciente e subconsciente. Então, ela tá ali recebendo todas as informações. Posso falar até um caso de criança? Você pode, eu ia te pedir isso. É sempre legal a gente falar exemplos, né? Porque como é um assunto... Para muitas pessoas é bem novo, assim, de você pensar que é só aquela hipnose show, né? Mas tem os tratamentos. Então é legal você puder trazer os casos aí. Para criança é muito legal, porque criança tem muito, inclusive trauma, né? De médico, de procedimento. Então, tratar a criança, principalmente quando são questões que é muito comum, dificuldade para dormir, sono. Hoje em dia, até estresse, ansiedade, né? Cada vez mais cedo. As crianças já são muito hiperativas hoje em dia, né? Assim, já você vê muito isso. E aí, isso gera um déficit de atenção. E aí, muita gente já vai para medicação, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante. Porque essas gerações estão vindo, assim...
extremamente aceleradas, né? Assim, já querendo pular etapas, assim... mas é muita informação, né? Eu acho que é tantos fatores, né? Eu já estava até comentando outro dia com as mães do meu filho, tem 5 anos, que essa questão de ter antecipado o ensino fundamental, para mim, foi extremamente precoce. Eles são uns bebês ainda, né? E eles estão sendo forçados a pular uma etapa, né? Meu filho tem 5, ele vai estar ano que vem com 5 anos no primeiro ano, já sendo alfabetizado, e fica aquela pressão, e aí ele se cobra, porque eu não consigo escrever, e fica irritado. Isso mesmo. Então, assim, tudo tá tendendo a isso, né? Acelerar o processo, e a infância é tão importante, é uma fase tão boa, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. E tratar a criança é muito difícil. Muito difícil, muito você difícil. entender então, o que tá acontecendo. Os processos que são mais passivos, eu acho que é sensacional, assim. Sempre assim, quando a pessoa chega, eu preciso passar meu filho com você, não sei o que, vem aqui o pai e a mãe. Aí começa a falar, o pai e a mãe ficam olhando assim, fica associando o que tá passando ali dentro de casa, que aquela criança tá vivendo. Ou se não, a parte da internet mesmo, tá muita informação. Às vezes chega na mente subconsciente daquela criança um bombardeio que a pessoa não tem capacidade. A criança não tem, né, capacidade separar de o que é bom e o que não né? Não tem filtro. E aí ela não aguenta, ela olha assim e começa a manifestar aquelas esquisitices que o povo fala, tá esquisito. Mas ali é a informação. Pode ter alguma influência, por exemplo, que eu estava até comentando aqui antes, né? Do meu filho nasceu prematuro, ficou 47 dias na UTI. Dessa fase, pode ter alguma influência nessa questão de desenvolvimento, na parte mental? Pode ter alguma influência no que ele viveu ali? No período da UTI, por exemplo? Pode ou não. É muito assim, muito relativo com o que os pais passaram para a criança, né? É assim, sabe? Então, se os pais passaram aquela confiança, o amor, enfim. E se manifestar, aí os pais já fica... Ué, peraí, o que tá acontecendo? Lembra que eu passei a Lorenza com a médica e a doutora falou assim pra Lorenza, isso daqui é psicológico. A Lolo tinha 2 aninhos. Tua filha? Eu falei, psicológico? Aí eu fui em outra médica, mas não, Caliane, peraí, criança não tem problema psicológico. A criança, ela fala a verdade, né? Ela fala a verdade. Criança não tem problema. Tem filtro, então, né? Calma aí. Quando ela manifestar alguma coisa, é porque tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, ficar bastante atenta. Eu lembro de um caso, assim, de uma criança que a criança não comia, 10 anos de idade. Falou assim, a menina não come, ela tem nojo das comidas, e ela, enfim, ela fica mal. Eu não sei mais o que fazer, Caliane. Só que a mãe já sabia. Ela falou assim, eu tenho certeza que é um trauma que aconteceu, porque ela viu o pai passando mal. E eu tenho certeza que gravou isso na cabeça dela. Eu falei, vamos lá, vamos atender a criança. Quando eu atendi a criança já falou, olha... Eu não consigo comer, tia. E aquela coisa, brincando e falando comigo, né? Eu não consigo comer, não sei o que, tal. Quando eu volto, quando eu regrido, eu faço a pergunta. O subconsciente me leva, a primeira dificuldade que você teve. O que você viu, ouviu, sentiu? Voltou na cena que a mãe tinha me falado. Que ela viu o pai passando mal. Você vai fazendo tipo uma conversa mesmo com a pessoa para ir acessando. Porque a criança, ela já vive em hipnose. Porque a hipnose é a parte criativa também da nossa mente. Algumas pessoas também, né, vivem em hipnose constante, né? Muito. Só para descontrair um pouco. E aí essa criança, quando acessou, reprogramou, ela entendeu por que o pai estava passando mal, pronto. Aí desbloqueou e voltou a comer normal. Quase sempre tem um trauma. Passou por algum momento traumático e aquilo ficou no inconsciente. É isso, ou no subconsciente. O inconsciente é quando já vem do passado. Então, o inconsciente é tudo que já está dentro da gente, que a gente já traz. E o subconsciente é do zero, aqui na barriguinha, até o final da vida. Tá. E aí, o que acontece? No subconsciente, quando acessa o subconsciente, é como se fosse nesse estado presente aqui da nossa vida. O inconsciente, quando vem lá de trás, da onde vem. Eu lembro um episódio até que aconteceu com a Caliane, né? Todo meio de ano acontece o Festival de Dança de Joinville, né? E aí eu trabalho com dança também, e a gente tava lá. E tinha uma bailarina que a Bia, um beijo, Bia, vou falar seu nome aqui, tá? E assim, ela tava ótima, tava tudo certo, a coreografia incrível, físico, tava tudo perfeito, mas ela não conseguia... Tinha alguma coisa que não deixava ela acreditar. Enfim, tinha toda uma pressão em cima mesmo, né? Era um solo, enfim, tinha uma pressão do trabalho. Aí eu mandei uma mensagem, Caliane, me ajuda, tem alguma coisa que dá pra gente fazer aqui? Porque eu falei, já fiz tudo que eu podia imaginar
Né? Então me ajuda aqui com alguma coisa. E eu lembro que você foi super generosa, né? No dia ela falou, Vanessa, faz isso aqui com ela à noite. Foi uma visualização, né? Até você falou, não dá para entrar muito, né? Profundamente, é pouco tempo, enfim. Mas faz uma visualização, coloca ela para visualizar ali no palco, né? Visualizando essa... E foi ótimo, assim, super ajudou, né? Mas por que eu tô falando isso? Eu acho que é por conta do quanto a nossa mente é poderosa. E o quanto também a gente desconhece a nossa mente às vezes, né? Porque tudo isso está no mental, né? Então, quando a gente traz esse... E tanto a favor, quanto contra também, né? Isso mesmo. Como é que a mente, assim... dá pra gente falar em auto-hipnose? Dá. Existem algumas autossugestão, de você dormir. Eu faço algumas coisas. O que a gente pode falar até pra... Eu tava no caminho, vindo pra cá, eu vim escutando uma live da Camila Vidal. E aí ela tava falando sobre vendas, posicionamento. E ela tava falando exatamente sobre a questão do nosso comportamento. Então, tudo que a gente pensa, inclusive sobre a gente mesmo, influencia no nosso comportamento. Total. Então, o nosso comportamento é que vai ditar exatamente as coisas que vão acontecer, pra onde você vai, quem você vai atrair, né? Ela tava falando de cliente, de venda e tudo mais. Mas aí ela tava falando sobre isso, assim, as pessoas que não acreditam em si, no seu produto... vão ter um comportamento que não vai linkar e você não consegue vender um negócio. Porque nem você acredita, né? Sim. Então, é muito mais profundo que isso. Mas eu acho que tem muito a ver mesmo com essa questão comportamental. Porque o comportamento vai da roupa que eu coloco, da forma como eu falo, pelo ambiente que eu frequento. Né? Tudo. Então, realmente, não tem como. Influencia em tudo na nossa vida, né? Nas nossas relações, nas nossas escolhas. Porque a pessoa que não acredita, é aquela pessoa que fica reclamando o tempo todo, né? Que nada dá certo com ela, tudo dá errado. E ela foca naquilo. E vai continuar não acontecendo, né? Então... Tudo que a gente fala, aí a gente vai pro campo um pouco da energia, né? Pro campo energético, que é uma coisa que eu acredito demais. Eu trabalho muito com isso, né? Então, assim, eu acredito... muito nisso que você tá falando, sabe, Mitra? Hoje de manhã foi um dia, assim, foi um dia que eu já não acordei muito legal. Isso acontece muito também. Sim. Só que eu falei, vou ligar uma música porque hoje é dia de gravação. Então, hoje o meu dia tem que ser incrível. A gente autoprograma o nosso cérebro e automaticamente a gente autoprograma tudo que vai acontecer. Então, assim, até sem saber mesmo, eu falei, eu vou ligar um som, já ligo um som em casa, já coloco não sei o que lá. Eu falei, vamos mudar. Aí a gente já vai pro campo das energias, né, Kaliane? Mas sabe mental, né? E quem abre isso, o campo das energias, conhecimento que é milenar, né? Só que o Einstein, quando o Einstein fala presente, passado e futuro está preso no mesmo lugar, é incrível, porque a gente tá aqui conversando agora. Basta um pensamento que você vai longe. Você vai ou no futuro, eu vou pensar que eu vou fazer 5 horas da tarde, rápido, e depois você volta, depois... Isso que aconteceu aqui me lembra um negócio lá atrás, né? Vai rápido. A nossa mente é ela poderosa, manda, né? Sabe uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é de muita gente aqui? Compulsão alimentar. Eu acho que é um problema que, assim... Sim. Sei lá, 90% das pessoas devem sofrer com isso. Pode vir de algum trauma passado? Pode. E até principalmente como o nosso público é majoritariamente feminino, né? A gente fala muito essa questão da alimentação, né? Vamos supor, pode estar ligado ao ambiente. O que você escutou na infância? Não pode comer isso, não pode fazer isso. Olha, você tá gordinha, olha isso daqui, olha a sua irmã como é que é, olha seu irmão como é que é. Pode ter comparação, pode ter pressão, pode... Ok. Ou pode também a pessoa sofrer, vamos dar um exemplo, a compulsão por ansiedade. Então, pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Então, a ansiedade é assim, eu estou com um projeto e não dá certo. Um exemplo, aí eu me sinto sozinha. Quando eu me sinto sozinha, o que eu vou fazer? Eu vou comer. Por quê? Vamos supor assim, a gente tá aqui, todo mundo batendo um papo, tá tudo bem. Se estivesse sozinha, cada um de nós estivesse aqui sozinho por 3, 4 horas, o que a gente faz? Começa a comer. Então, assim, pode estar ligado à ansiedade, que a ansiedade para a hipnoterapia é algo ligado a você se sentir sozinho. Então, vamos supor assim, eu estou com um projeto e essa ideia, vamos supor, o companheiro que está do meu lado, ou a minha mãe, ou meu pai não me apoia, aí eu me sinto sozinha. Aí, o que eu vou fazer? Vou comer. Então, que aquilo tá ligado a uma recompensa, um momento de prazer.
Isso mesmo. Aí vamos supor assim, aí por que você se sente sozinha? Aí seria a pergunta, por que você se sente sozinha? Aí você volta no passado e descobre aonde foi o lugar que você se sentiu sozinha. Então, por isso que a hipnose para compulsão tem muitos fatores, mas aí você acessa. Eu dei 2 exemplos. Sim, porque a ansiedade rápido, não é uma questão só, né, que gera ansiedade. Eu, por exemplo, sou ansiosa 24 horas por dia. Tudo me gera ansiedade. Pode estar ligado a algo que você seja muita potência. Dentro de uma potência, você quer acelerar a potência e aquilo fica... Exatamente. Eu falo assim, e tudo me chega nesse ponto, assim. Então, eu tô muito feliz. Vou comer um chocolatinho, porque hoje eu consegui conquistar o que eu queria. Se eu tô muito estressada, o chocolate pra me deixar mais calma. Então, assim, não tô falando de um exemplo do chocolate, porque é o que a gente sempre, né, pensa. Mas, assim, é tudo pra mim, assim. Se eu tô muito feliz, se eu tô muito triste, se eu tô muito ansiosa, se eu tô muito pilhada. Então, já que a Ju tá falando e a gente tá indo aí na ciência, terapias alternativas, vamos assistir o vídeo aqui da Simone Lara. É mais um vídeo que ela vem falar sobre óleos essenciais. Eu sei que você também utiliza isso. Adoro demais. E aí a gente traz esse papo aqui pra mesa. Pode soltar a produção, por favor? Hoje eu quero falar para vocês como é simples e prático inserir o uso dos óleos essenciais na rotina de saúde e bem-estar da família toda. A forma de uso mais comum, eu divulgo muito no meu Instagram e vocês veem as pessoas utilizando, é através do difusor ultrassônico. É um aparelho muito prático, muito útil. Você coloca a água ali no recipiente, pinga as gotinhas de óleo essencial e ele vai difundir aquela névoa úmida que vai quebrar as partículas do óleo no ambiente e trazer os benefícios para quem estiver no local inalando. Fora isso, você pode utilizar pingando umas gotas no travesseiro. O óleo de lavanda é muito indicado para isso, ajuda a acalmar, relaxar e ter uma noite de sono mais tranquila. Pode também ser feito através da inalação consciente. Pinga uma gota na palma da mão, faz ali uma conchinha e inala bem profundo. Outras formas de uso são o uso tópico, que você pode fazer através de uma massagem, no local que você quer ter o benefício. É recomendado a diluição para evitar uma possível sensibilidade e para melhorar a absorção, especialmente quando for ser utilizado em crianças, em idosos, por conta da pele ser muito fina. E também tem a forma de uso por ingestão. Nessa daqui eu gosto de frisar que é importante ter a consultoria de um profissional para poder te orientar qual marca utilizar, qual forma de uso para que você garanta o uso seguro do óleo essencial. Bem, a gente já tava conversando. A Simone mandou um aqui de tangerina. Eu vou pingar aqui nas meninas. Deixa eu levantar. Tangerina, ela disse que é pra energia. Olha, já foi mais, né, Ju? Tá bom? Tudo bem. Pra gente ficar com mais energia ainda aqui, ó. Tá bom, né? Uau! Vocês usam A Ju, eu sei que usa, a Mitra acho que também utiliza, né? Eu uso muito. Consultório. Tangerina, ela falou que é energia. Tangerina, energia pra melhorar o humor. Alegria, né? A sensação então, de alegria. Os cítricos em geral, né? Te trazem essa sensação de energia, de alegria. Então, né? Gente, é muito bom. Pra quem não conhece, né? Esse tangerina eu não conhecia. Imagina, inclusive, ele tá em falta, esse de tangerina, viu? Tá todo mundo desesperado. Eu adoro. Como é que vocês utilizam isso? Muito. Mitra, como é que você usa no teu consultório, Ju? É uso pessoal? Isso dá para aliar nas terapias? Ajuda muito também, né? Eu uso, para uso pessoal, muito, assim. Eu devo ter mais de 40 óleos em casa. Tem aqueles que eu uso, né, em rotina e tem alguns para cada momento. E uso também no consultório. Então, tem um alinho que fica na recepção, que é exatamente para dar essa sensação de aconchego, de bem-estar, de bom humor e tudo. E eu tenho o lavanda, por exemplo, que eu uso na consulta para pacientes mais ansiosos. Você usa na consulta? Na consulta. Ou, quando o paciente é muito ansioso, eu pingo uma gotinha na mão, como a gente fez aqui pra ele inalar. Às vezes eu pingo uma gotinha no babador. Às vezes eu uso o brief, que é um mix, né? Para o paciente que é mais congestionado, porque aí ele abre as vias aéreas, respira melhor, ele fica menos ansioso também. Então, tem, assim, uma infinidade. Eu uso pra quem tem DTM, pra quem aperta. Ai, que legal. Pra quem tem apertamento. Então, eu mesma faço. Eu compro lá um
rolãozinho e faça um blendzinho específico para aquele paciente para relaxar essa musculatura. Aliás, eu acho que a gente pode fazer um programa só para falar sobre isso, né? Eu acho que vale super a pena. A Simone vai estar sempre trazendo aí uma vez por mês, né? Esse aqui é do Terra, né? Acho que é um dos mais... É o que eu utilizo, assim. Eu vejo que todo mundo utiliza esse, né? Mas ela vai estar sempre trazendo aí conteúdo, mas acho que vale a pena a gente fazer, porque os benefícios realmente são muitos, né? Voltando aqui pro assunto com a Kaliane, vamos lá. Relacionamentos. Como é que... Existe muito dessa coisa, às vezes, da mulher ter algum problema de relacionamento, e aí a causa tá lá na infância, e aí a hipnoterapia auxilia nisso? Auxilia. Que eu sei que eu acho que é um assunto meio polêmico aí, né? De falar que tem a causa lá e... Já pegou algum caso assim? O pessoal que entra lá no consultório fala assim, saia de hipnose. O objetivo aqui é fazer com que você não entre em hipnose. Que todo mundo pergunta, você vai fazer comer cebola, fazer... Não é entrar, é você sair de hipnose. E pra quem vem assim, com problema de relacionamento, Kaliane, relacionamento não dá certo nada na minha vida. Por quê? Será que eu tenho o dedo podre? Essas perguntas que vem. Tem ligação com o passado, algo que apareceu ali na infância, ou também tem ligação com o ambiente, programação. Igual a Mitra falou, da programação, e é isso mesmo. Então, assim, o ambiente que a pessoa está vivendo, ela está sendo programada, está sendo hipnotizada e nem percebe. Então, às vezes, um ajuste ali na programação, no ambiente, alguma sugestão que está entrando ali, que faz ligação com algo que escutou na infância, que junta e fala assim, não dá certo. Por que não dá certo? Então, tem sim, tem. E aí você pode ver, por exemplo, assim, tem casos de falar assim, minhas tias, eu tenho 3 tias solteiras, será que eu vou ficar pra titia? E vai repetindo. Que é genético isso, né? E isso pode vir de uma programação familiar que vem lá de trás, que aí vem essa programação carregando, e a história, ela aceita essa sugestão sem perceber. Isso que é mais impressionante, porque às vezes a gente está aceitando uma sugestão na televisão, que passa na televisão, no celular, sem perceber. Que legal. Ô, Kaliane, e nos negócios? Você trabalha dentro do meio corporativo? Tem como a hipnoterapia ou a hipnose auxiliar, de repente, em alguma empresa, alguma coisa corporativa, vendas? Hipnose em grupo, né? Sim, consegue. Grupo. O que acontece? A hipnose, eu utilizo ela para a pessoa. Então, por exemplo, assim, vamos supor, vou dar um treinamento dentro de uma empresa. Tá. Mas tá ali um grupo de pessoas que tem uma linha de pensamento, que precisa reprogramar essa linha de pensamento para poder mudar o conceito ou alinhar com a ideia do dono, enfim, da empresa. E tem, sim, a ligação que a gente pode fazer, estado hipnótico, auto-hipnose, para poder o time utilizar dessa ferramenta para poder conseguir o objetivo que ele deseja, enfim, a corporação. Mas aí, geralmente, você vai trabalhar ou no líder, ou naquela pessoa que leva... Que leva isso. Legal. Já utilizaram, meninas, alguma coisa nos negócios de vocês? Vocês não falaram que não... Eu tenho... Não, é bem... Assim, já ouvi falar muito, principalmente na odontologia, né? Mas nunca tive contato, nunca fiz. Legal. Vamos falar então de auto-hipnose, né? Como é que a gente pode, até para auxiliar, né? Quem tá aqui, quem tá assistindo também, como é que a gente pode trabalhar um exemplo simples, assim, que pode me ajudar no dia a dia, por exemplo? Um exemplo simples, a gente pode colocar do pensamento. Então, por exemplo, a Mitra também falou do pensamento aqui. O pensamento, ele pesa. E às vezes a gente nem percebe o quanto que pesa. Então, vamos supor, eu cheguei, eu gosto de correr. Então, vou pegar aqui o esporte da corrida. Tô lá correndo e aí você começa com aquele pensamento. Nossa, hoje o dia foi cansativo, aconteceu isso. Aí eu vou longe. E aí, uma auto-hipnose que eu utilizo sempre, que funciona, que aí vai mudando pro esporte, para cada um que gosta de fazer, é aquela auto-hipnose assim, quanto mais eu corro, mais fácil fica. Quanto mais fácil fica, mais eu corro. Quanto mais eu corro... você me falou pra bailarina. Isso. Então, você vai colocar o quê? A sugestão de facilidade, e quanto mais eu faço, mais fácil fica. Você faz essa programação treinando mentalmente, você vai ver que aquele pensamento vai embora, e aí você começa a adquirir a força,
da sugestão, das palavras que você acaba de fazer na auto-hipnose. Tá, então vamos fazer um negócio prático aqui agora, porque eu gosto de coisas práticas para a audiência. Vamos lá. Eu tô com uma dificuldade de treinar. Tá, eu tô com... Continuo, né, gente? Eu tô treinando, mas ainda é uma dificuldade. Fala, Ju, alguma coisa pra gente pensar. Porque aí eu vou te perguntar quantas vezes por dia, quanto tempo, tudo certinho pra gente dar como exemplo. Ju, coloca aí. A minha maior dificuldade é pra desligar minha mente pra dormir, por exemplo. Desligar pra dormir. Desligar então, pra treino, dormir. Desligar pra dormir, Mitra. Dificuldade? Nesse momento, assim, alguma coisa que tá... Você já falou que encontrar roupa tá difícil. Então, questão externa aí, né? Mas essa tá Não, tô difícil. brincando. Tem alguma coisa que tá... Dificuldade? Eu acho que é talvez mais parecido com a Ju, assim, à noite dar uma desligada do trabalho. Então, as duas pra desligar e eu pra treinar. A frase, então, quanto mais eu treino, mais fácil fica. Quanto mais... Essa frase é legal pra você fazer no momento que vinha o pensamento. Então, vamos supor assim, coloquei lá a roupa de treino, tô treinando, e aí veio o pensamento pesado, tira esse pensamento, limpa e faz esse mantra, essa auto-hipnose. Quantas vezes eu falo isso? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes, tá. Isso. Então, fala 3 vezes. Aí, vamos pegar você pra poder treinar. Eu treino, né? Uhum. Então, você vai formar na sua mente uma âncora. Então, vamos colocar para treino uma âncora, o tênis. Então, o tênis é uma âncora. Para eu ir treinar, eu tenho que colocar meu tênis. Tá. Aí, eu vou colocar aquele tênis. E quando eu colocar o tênis, eu vou colocar a sugestão hipnótica. Então, eu entro no estado de relaxamento, pego o tênis, olho pro tênis e falo a sugestão. Ao amarrar o tênis, mais potência eu sinto. Nos treinos, durante os treinos. Ao amarrar o tênis, mais potência eu sinto nos treinos. E amarra o tênis. Vou fazer. Aí você vai treinar. E deixa essa sugestão lá, porque já programou na sua mente subconsciente. Legal. E aí, vamos supor, para dificuldade de dormir. Se você tem o óleo essencial que você gosta, se você tem, vamos supor, um sabonete, vamos colocar o óleo essencial que você pode usar no banho. Uhum. Então, no banho, você pega aquele óleo essencial e coloca uma âncora. Ao passar esse óleo, mais relaxada eu fico. E quanto mais relaxada eu fico, melhor o sono fica. Aí você vai dormir e pronto. Pode deixar antes. Então, é sempre... Por exemplo, se você fizer no banho, você colocou aquela sugestão e tem aquele delay. Aquele delay que vai dar o resultado. Então, quando você for dormir... Porque vamos supor assim... Imagine você vai na cama. Você deita naquela cama e fica lá, pensando um monte de coisa, acelerada. Você não consegue relaxar. Desliga. Né? E aí, quando você coloca... Antes essa sugestão, aí entrou no subconsciente, até fazer o efeito é o tempo que você vai dormir. Aí quando você for dormir, já fez o efeito. Aí você pode pingar de novo o óleo essencial no difusor, e aí já fez de novo. Já ativou como um gatilho. Seu subconsciente lembra, olha... Vamos despertar, igual treinando. Enquanto você estiver treinando, você nem percebe ali o tênis, já ativou como um gatilho. Eu lembro do exemplo que eu não gosto de pintar minha unha de vermelho. E aí, e nem batom, olha a cor do meu batom. Aí eu lembro que eu tava vendo no Instagram uma moça, né, de blogueira. Aí a unha dela vermelha, o batom vermelho. E ela começou a falar, né? O batom vermelho significa, não sei o que. E pronto, deixei. Quando eu fui pintar, escolhi o vermelho. Aí passo eu, por que eu escolhi o vermelho? Ai, não acredito! Por quê? Porque uma sugestão imperceptível. De tanto ficar, entendeu? Olhando, você vai entrando ali sem perceber. Então, é dessa forma que o tênis ou com o óleo essencial com uma sugestão potencializa mais na mente subconsciente com auto-hipnose. E aí, imagina o tanto de sugestão, tanto de sugestões que a gente recebe no dia a dia, Nossa. Né? Sim. Na internet. Ela que é treinada aí da mente da hipnose. Exatamente. Eu pensei exatamente nisso. Como isso influencia a nossa mente absurdamente, né? Vou falar um pra vocês lembrarem. Lembra quando a gente era criança? Compre batom. Nossa, é verdade. A gente chegava no mercado, acho que ninguém gostava nem de batom. Mãe, compra batom pra mim. É verdade. Acaba. E até, acho que isso aí até, não sei se foi consciente deles de
Com certeza Com certeza A foi. marketing é isso, né? Acessar essas questões, assim, não... Teremos um programa só sobre marketing. Vamos trazer também essa questão da hipnose aí para falar também na marketing e vendas. Nossa, demais, Acho que demais. E isso leva e acaba entrando na mente das pessoas sem a gente nem perceber, né? Sem perceber. O batom Sim. vermelho, a unha vermelha, coisa que você não faz. Quem me conhece sabe, é tudo natural e... Mas eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito pra poder falar da unha vermelha. Pensando rápido. Ô, Kaliane, e assim, vamos lá, pra gente não tá, a gente tá chegando aqui no finalzinho, mas traz algum caso, assim, que você possa falar que foi um dos casos mais difíceis de atendimento, que teve mais, levou um tempo maior de tratamento, só pra gente ilustrar também. Esquizofrenia, pode ser? Ai, pode. No caso de esquizofrenia. E eu acho que é um assunto que muitas pessoas até talvez não tenham nem o conhecimento, né? De saber que pode buscar esquizofrenia, então... Então, vamos pegar um caso, assim, de esquizofrenia, porque é um caso muito forte, esquizofrenia, né? Sim. E aí, eu lembro que o paciente chegou e falou assim, Kaliane, a esposa chegou e falou assim, tem como você atender meu marido esquizofrênico? Eu falei, ó, pede pro psiquiatra mandar um encaminhamento para eu poder atender. Tá bom. Aí veio o caso da esquizofrenia. Quando a gente acessa a mente dessa pessoa, quando eu acesso a mente, foi caso de ódio na infância. Então, sofrer algo muito pesado, o ódio, a mente não suportou. E aí, o que acontece? Aí, o delay, quando se torna adulto, o que vai fazer? Aí, a mente não entra, não fica apropriado com o estado, o momento presente que ele estava vivendo. Por quê? Porque a cena começa a passar na mente da pessoa e a pessoa fica assustada. E aí, o que acontece? Quando acessa isso na mente subconsciente, aí encontra a causa, que era o ódio, e aí o tratamento foi, assim, surreal. Até o médico falou, gente, eu não acredito que... Mas você não conseguiu eliminar a esquizofrenia. Não, mas o controle, os remédios, mudou a medicação, diminuiu. Foi, por exemplo, assim, vamos supor, tomava uma medicação super forte, que dava vários efeitos colaterais, e aí, assim, diminuiu muito A bipolaridade mesmo. Também, você conseguiria acessar? Também. Que é um diagnóstico bem difícil também, bem difícil, né? Então, acho que Porque acessa Mas não com o paciente em crise, né? Não em crise. Em crise acho que deve ser bem difícil. Dá pra acessar? Dá. Por exemplo, assim... Uma crise de mania num bipolar ou um esquizofrênico em crise. Quando a pessoa chega em crise, é aquele momento que o subconsciente está pedindo ajuda. Assim, no caso, né, da hipnoterapia, ela avalia assim. Então, vamos supor assim, tá naquela crise absurda. Claro, aí vai precisar do médico ajustar a medicação, enfim. Mas aí, quando a crise pra gente é ótimo. Porque acessa muito mais rápido a causa. Então, crise de ansiedade, crise de fobia, crise de depressão, uma crise que a pessoa esteja assim mal. É porque o subconsciente está dizendo socorro. Mas aí é muito mais fácil de acessar. A concentração para acessar? Consegue? Consegue. Acho que é isso que você estava pensando, né? De conseguir. Consegue. Nossa, que incrível. Até acho que do entendimento, né? Porque ainda o esquizofrênico, ele tem mais... vive um negócio meio paralelo, mas ele tem mais noção. Agora, o bipolar em crise é outra pessoa. É outra pessoa. É muito doido. Bem, eu vou aproveitar a presença da Mitra, que está aqui hoje com a gente também. Lá no Instagram recebemos algumas perguntas, então se você também quiser mandar dúvidas, aproveitar as meninas que estão por aqui, ou temas que vocês querem ver aqui também, mas nós recebemos uma mensagem da Priscila, e ela perguntou pra gente sobre a questão da pílula da beleza. Eu tô desfocando o assunto totalmente, mas é porque a gente precisa passar essa informação antes da Mitra, aproveitar a presença da Mitra nesse programa. E ela perguntou sobre essa questão da pílula da beleza, porque ela tá na menopausa precoce, e eu acho que tem alguma ligação. E aí, se você puder explicar um pouco sobre isso pra nossa audiência. Na verdade, assim, o termo comercialmente hoje conhecido como chip, né, da beleza, é um hormônio, que é a gestrinona, que não é um hormônio fisiológico, né? É um hormônio que não é, assim como qualquer hormônio anticoncepcional que a gente utilize,
E clinicamente, existem algumas indicações precisas e que vale muito a pena a gente utilizar, né? Dentro de tratamentos, principalmente de questões ginecológicas. Então, a gestrinona, ela tem uma ação em reduzir o efeito do estrogênio no nosso organismo, em reduzir o nível de estrogênio no organismo. As mulheres em menopausa, precoce ou não, entram em falência ovariana, não produz mais estrogênio nem progesterona. Então, não é que não é possível utilizar a gestrinona no tratamento, mas tem que ser algo muito pontual, porque geralmente o benefício da gestrinona nessas situações não vai ser tão legal. A gente tende a ter mais efeitos colaterais da gestrinona do que positivos. Porque a gestrinona, ela é um hormônio progestagênico. Ela age no receptor da progesterona e ela inibe o estradiol. Ao mesmo tempo, por que ela é conhecida como chip da beleza? Porque ao mesmo tempo ela age no receptor de testosterona. Então, ela estimula a hipertrofia muscular. Então, para a mulher, né, que se cuida, que treina, que precisa de um pouco de efeito androgênico, que o ganho de massa muscular esteticamente causa um efeito positivo, ela pode trazer benefícios em relação à composição corporal. Principalmente para as mulheres que já são hiperestrogênicas. Porque o estrogênio, em excesso, acumula gordura, retém líquido, oscila muito o humor. Geralmente, as mulheres que são hiperestrogênicas tendem a não ter uma boa produção de progesterona também. Então, tem uma TPM muito conturbada, muita oscilação de humor, muito fluxo menstrual. Tem muito a ver com o desenvolvimento de algumas doenças ginecológicas, como endometriose, adenomiose, mioma uterino, nódulos mamários. Então, neste cenário, a gestrinona vai ter um efeito super legal. Tá. Mas, e a gente pode utilizar ela, sim, em alguns casos de menopausa, principalmente se eu for pensar em utilizar ela para segurar um pouco perda de massa óssea, que é muito comum, e mulheres em menopausa precoce, é extremamente importante considerar a reposição hormonal, terapia de reposição hormonal, mas terapia de reposição hormonal não tem relação direta com o uso da gestrinona. Tá. Né? Nesse caso, eu pensaria em chip da beleza para uma mulher em menopausa precoce, se não houver contraindicação, obviamente, porque existem algumas contraindicações de terapia de reposição, independente da via, se é gelzinho, se é oral, se é no implante, etc. A primeira coisa é pensar em estradiol e progesterona. Talvez testosterona, porque é o que aquela mulher não está produzindo. Se a gente pode associar, se vale a pena associar com um pouquinho de gestrinona ou não para aquela mulher, daí a gente tem que considerar outras questões, né? A gestrinona tem um efeito, pelo seu efeito anabólico, não é só muscular, tem um efeito anabólico ósseo. Então, em mulheres com osteopenia, osteoporose, perda de massa muscular e que, de repente, a ação da gestrinona como proteção endometrial, porque como ela age no receptor de progesterona, e a progesterona tem um efeito em proteger o útero da ação do estradiol, aí pode ser interessante. Mas assim, a gente tem que olhar o todo, avaliar, ver como é que tá todo bem, esse perfil e de acordo primeiro com como é a clínica, o motivo, né, principalmente dessa menopausa precoce, e para poder determinar a questão de, primeira coisa, entrar em tratamento hormonal ou não. Se vai entrar em tratamento hormonal, primeiro pensar sempre no que é mais fisiológico, e a gestrinona não é o mais fisiológico, né? Então, a gente vai pensar primeiro nos hormônios que a gente produz, né? E aí, a partir disso, a gente pode pensar em associar outras alternativas de hormônio de acordo com as questões clínicas do paciente. Então, é bem controverso, até, né, gestrinona, chip da beleza. Acho que a gente pode fazer até um programa falando sobre isso, né, Mitra? Trazer mais pessoas aqui. Pode trazer alguém da área, né? Pra gente falar, porque eu acho que é um assunto que interessa muito as mulheres, é um assunto que tá super em alta também, né? Mas tem que tomar cuidado, porque a gestrinona pode desequilibrar ainda mais o perfil hormonal. É que por esse termo, chip da beleza, as pessoas acham que é pra qualquer um. Qualquer um que for colocar vai ter benefício. Não e vira assim, o chip, né? do horror, na verdade, né? Exatamente. Porque o que eu atendo de pacientes que vão na onda do chip da beleza sem olhar esse contexto todo, buscando essa questão da massa muscular, do emagrecimento, etc. Mas, primeiro que hormônio nenhum, nem testosterona, etc., usar e ficar sentado no sofá, vai gerar essa resposta exatamente. De massa muscular, né? E é a impressão que causa quando a gente vê isso na mídia. É que eu vou botar o chip e vou ficar sentada comendo na televisão e vai resolver o negócio. Mas, ao mesmo tempo,
tem vários efeitos colaterais que influenciam também na questão beleza, principalmente acne e queda de cabelo. Então, o que eu atendo, né, e o que eu atendi nesses últimos anos, com pacientes que colocaram o implante ou começaram a fazer o uso do chip da beleza e chegam com muita queixa de acne, a voz que começa a ficar grossa e mudar, não é pequena. E geralmente não é pela indicação errada ou pela escolha da dose errada. Né? Porque, primeira coisa, a gente sempre tem que pensar em equilibrar o metabolismo como um todo. Né? Não é todo mundo que responde igual ao mesmo hormônio, a mesma dose de hormônio, a mesma via de administração. Tudo depende daquilo que o nosso corpo vai fazer com aquele hormônio. E o que meu corpo vai fazer com o hormônio depende de como é minha rotina, minha alimentação, meu sono, exercício físico ou não, questões genéticas, resistência insulínica ou não. Então, primeiro a gente precisa olhar para tudo isso para entender onde encaixar os hormônios aí, né? Não, já tá anotado aqui. Vamos fazer um programa só sobre isso. A gente traz também, né, algum especialista e a gente desenvolve. Estamos caminhando aqui para o final, Kaliane. Mas antes, eu vou pedir para a produção soltar um vídeo, que na verdade é um convite. É uma amiga minha, uma artista que está morando na França. Mas ela vem aqui pro Brasil e tá trazendo um show aqui super especial. E eu, enquanto artista, não posso deixar de divulgar isso aqui no Tricotar também. Vamos lá? Vamos assistir, por favor? Deixa teu bem te levar pra onde for, lá onde o tempo é ralento e frescor. Deixa esse bem te levar de bom humor, abre as portas pro mar, pro Redentor. O do Saravá está em festa, pois nós estaremos em Santos no mês de outubro, com apresentações no Sesc, no Instituto Arte Ludic, na Pinacoteca. Ministraremos um workshop para o Coral Municipal de Santos e ainda vamos colaborar com alguns artistas locais. Mas neste vídeo eu gostaria de convidá-los a virem nos prestigiar no Teatro Guarani no dia 29 de outubro, às 20h30. Os ingressos já estão à venda. Entre dois. Uma brincadeira entre a música brasileira e a música francesa. À bientôt. Até breve. Une petite feuille qui s'en va bientôt, qui voudrait voir si le vent peut la porter plus haut. Que delícia, é isso. Elaine, super beijo. Então, dia 29 de outubro, super show lá no Guarani. Estarei lá com certeza. Estamos então chegando aqui ao final de mais um episódio do Tricotar. Kaliane, obrigada pela tua presença aqui para trazer esse tema que é tão ainda desconhecido, mas que eu acho que pode auxiliar em tantas coisas, né? Então, obrigada por trazer o teu conhecimento, compartilhar aqui com a gente, com a nossa audiência. Seja sempre bem-vinda aqui no Tricotar. Olha, eu que agradeço. Foi uma honra participar aqui com vocês. E assim... me sigam também nas redes sociais, @Kaliane Mourão. Como é que as pessoas te encontram? Atendo em Santos, Guarujá. E foi uma honra participar, foi muito gostoso poder tricotar sobre a hipnose, hipnoterapia. Mitra, obrigada, mais um programa aqui com a gente. Obrigada, eu fico sempre também muito feliz. Eu fico esperando a semana de vir pra cá conversar, papear. Ju, obrigada também por estar aqui. Obrigada, Van. Adorei. Kaliane, obrigada por tanta informação. Pra mim foi tudo muito novidade. Já quero marcar com som. Então, eu sempre saio daqui assim, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, cheia de ideias. Aliás, gente, a gente tá falando que o tricotar é um momento, né? A gente, enquanto mulher, a gente deixa muito passar esses momentos. Quando a gente vem pra cá gravar, o dia da nossa gravação é uma terapia. As meninas têm ficado aqui até, às vezes, a Dani tá acompanhando ali com a gente, ela participa da próxima gravação, mas ela vem pra assistir aqui, acompanhar. Então também façam isso pra vocês. De repente, às quartas-feiras, às 5 da tarde, se junta com as tuas amigas aí pra um chá, pra um café, sei lá, pra que deixe esse momento de informação. A gente fala tricotar, muitas pessoas falam, tricotar é fofoca. Não é fofoca, né? Às vezes a gente até comenta umas coisas aqui, mas é muito mais do que isso. É informação, é trazer assuntos que possam auxiliar, né? E também dar voz à mulher, né? Eu falo, isso está muito em alta. As mulheres estão também, né, assumindo esse protagonismo. Mas o tricotar é isso, é trazer informação para vocês,
sempre compartilhar também conhecimentos e a cada quarta-feira um episódio novo para vocês. Eu já ia me esquecendo aqui, ó. Hoje eu quero agradecer a loja Enso by Me, que também tá me vestindo aqui hoje. Obrigada, Mi, um super beijo. A loja fica lá no Shopping The Blue. Também, se você não quiser ir até lá, eles fazem aquele atendimento de montar as malinhas, sabe? Manda para casa, legal. Você prova no conforto da sua casa também. Super beijo, Mi, obrigada. E semana que vem a gente volta com um episódio novo, sempre com muita informação para todas vocês. Vamos dar um tchau lá na câmera geral.